antes da gente retomar a China, a gente tem que fazer a correção das outras, daquelas outras perguntas do currículo em ação, da página 208. Então, eu gostaria que vocês pegassem aí, por favor, o caderno de vocês, para a gente corrigir essas 4 perguntas, tá? Então, vamos lá. A primeira, qual a diferença entre um sistema bipolar e um sistema multipolar? Quem poderia compartilhar a resposta com a gente? Dona, eu Oi. escrevi assim. O sistema bipolar tinha apenas 2 polos no poder. Já o sistema multipolar tinha diversos governos. Isso? Isso. Não é bem governo, tá, Júlia? Mas você tá certa. O bipolar eram 2 lideranças e no multipolar são diversas lideranças. Mais alguém gostaria de compartilhar a resposta? Eu posso falar? Pode, Giovana, por favor. Eu coloquei assim. Quando o mundo era dividido em 2 poderes e dividido entre capitalismo e socialismo, esse era o bipolar. E o mundo multipolar, ele começou no fim da Guerra Fria. O mundo ele passa a ter diversos governos poderosos que dominavam o mundo, que dominam o mundo. Mas não é governo, né? Não é governo, mas o seu raciocínio está correto, Giovana. Você só tem que substituir. No caso aí, são os países mesmo. Porque é uma coisa que vocês têm que ter claro. Governo, gente, é uma coisa que muda, né? Então tem a eleição, a gente tem lá. Hoje nós temos um governo. Ano que vem tem eleição. Talvez o governo mude, se a gente escolher outro candidato. Então, governo é uma coisa que é transitória. O país não, né? O Estado, nação, não é transitório. Então, quando a gente está falando, sempre está falando do poder do país e não do poder do governo. Parece bobeira, mas é importante que vocês tenham essa distinção, tá bom? A Júlia Dalante tinha levantado a mão, você ainda quer falar, Júlia? Não, professora, eu não quero falar mais não, eu vou falar próximo. Ah, tudo bem. Então, gente, é isso mesmo. O bipolar é quando a gente tinha lá a divisão, né, entre capitalismo e socialismo, e tínhamos 2 lideranças, né, cada um aí representado, né, por União Soviética e Estados Unidos. E o multipolar, ele se toma forma, né, a gente começa a entender o mundo como multipolar a partir lá de 1991, e a gente vê o surgimento aí de diversos países que exercem influência, que são poderosos, como a Giovana trouxe para a gente, ok? Então, vamos para a próxima. B. De acordo com o texto, o que caracteriza o sistema político que vive... Desculpa. De acordo com o texto, o que caracteriza o sistema político que vivemos hoje? E aí, gente? Como que o mundo que a gente vive hoje está organizado? Multipolar. Né? Multipolar. Mas quais são as características? Posso falar o que eu escrevi, professora? Eu não sei se está certo. Pode sim, Júlia. Regime político. Na ciência política é o nome que se dá ao conjunto de instituições políticas, por meio das quais um Estado se organiza de maneira a exercer o seu poder sobre a sociedade. Júlia, eu vou explicar para você. Essa resposta que você trouxe, ela está ligada mais à teoria da ciência política. Então, assim, se fosse para a gente falar de maneira genérica, né, assim, uma ideia geral, porque é um conceito, estaria certa a sua resposta. Como a gente está falando de um período específico, né, que a gente está falando de como o mundo se organiza hoje, e meu cachorro começou porque ele gosta de participar na aula de vocês. Como a gente está falando
de um período específico, essa resposta que você traz, ela fica muito solta, vamos dizer assim. Ela acaba sendo genérica, tá? Então, não dá para a gente considerar ela como correta nesse contexto. A ideia, o conceito é esse mesmo, mas para a pergunta ela não se encaixa, porque a gente está falando de um recorte. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, professora. Obrigada por explicar. Por nada. Mais alguém, gente, gostaria de dividir a resposta da 2? Eu pus a mesma coisa, mais ou menos, que ela. Colocou a mesma coisa? Tá. Então, ó, vamos lá. Eu vou tentar esclarecer um pouquinho para vocês. Quando a gente fala, né, de acordo com o texto, esse textinho curtinho que a gente leu, né, na aula passada, na aula anterior, né, na passada não, na da semana passada ainda. Quando ele fala assim, o que caracteriza o sistema político em que vivemos hoje, primeiro é a gente entender, né, então pós 1991, acaba a Guerra Fria, acaba o mundo bipolar e a gente passa a ter organização multipolar. Antes de falar da característica do sistema político, a gente tem que falar do sistema econômico. A gente vive numa sociedade capitalista, certo? Essencialmente, é assim que se organizam as coisas. E aí, os sistemas políticos, eles vão estar ali relacionados com essa questão da organização econômica. Então, as relações entre os países, elas acontecem a partir das relações econômicas. A gente acaba aí se relacionando do ponto de vista econômico, traçando, como eu posso dizer? Mantendo relações, né, entre os países, partindo aí dessa questão muitas vezes econômica, da ideia de eu produzo uma coisa que um outro país compra de mim, ou eu preciso comprar alguma coisa que tem um outro país que produz, e todas as demais relações, elas são construídas a partir dessa ideia da economia, certo? Então, assim, o que caracteriza é justamente essa ideia da gente ter um comércio mundial, da gente se relacionar com outros países partindo dos interesses econômicos. E aí, a partir disso, a gente estabelece outras relações de cooperação, de ajuda mútua, de desenvolvimento tecnológico. Tudo bem? Melissa levantou a mão. Pode falar, Melissa. Professora, a senhora pode me falar em que parte a gente está? É porque eu cheguei meio atrasada. A gente está corrigindo os exercícios da página 208. Tá bom, obrigada. Tá bom, de nada. Então, gente, o que caracteriza é a ideia de que as relações entre os países partem dos princípios econômicos, das relações econômicas que os países estabelecem entre si. Tudo bem, gente? Vocês entenderam a B? Sim. Sim? Sim, sim. A gente pode ir para C, então? Vamos lá. A C. Segundo o texto, a força militar deixou de ser um elemento fundamental na relação entre os países. Quais elementos seriam mais importantes agora? E aí, o que vocês puseram? Diminuiu nos últimos anos, né? E a importância agora está sendo mais na economia e tecnologia. Desde o capitalismo, o dinheiro e a economia se tornou mais importante. Alguém colocou alguma outra resposta? Eu coloquei igual da Júlia, dona. Tá. Então, assim, segundo o texto, então ficou faltando uma característica, né? Porque deixa o poder militar de lado e passa a prestar atenção na economia, na tecnologia e nas relações político-diplomáticas. Então, assim, é que nem a gente estava falando da B. Começa com as questões econômicas. Então, com quem eu faço negócio.
A partir desse primeiro contato, eu vou para o segundo estágio, que é a ideia aí da cooperação tecnológica, né? A gente sabe que tem países onde determinadas descobertas tecnológicas acontecem mais rapidamente do que em outros. Então, quando a gente tem isso, a gente procura estabelecer parcerias para compartilhamento dessas tecnologias. Vide aí, né, que a gente está aqui esperando a ideia do 5G vir para o serviço de telefonia móvel, por exemplo, né? Que são tecnologias dominadas por outros países que nós, aqui no Brasil, não temos, por exemplo. A gente vai precisar comprar essa tecnologia de quem produz. E a questão político-diplomática, gente, diplomacia é uma coisa que é importante que vocês entendam. Diplomacia é o poder que uma nação, né, que um Estado tem de resolver os seus problemas ou situações ali somente através do diálogo. Então, se eu arrumei confusão com algum vizinho meu aqui, ou não precisa ser um vizinho próximo geograficamente, se eu me desentendi com outro país, eu tenho que ter a capacidade de resolver esse problema que eu arrumei através do diálogo. Então, quem consegue exercer esse aspecto aí de resolução dos problemas a partir da ideia de que, beleza, ó, eu errei, ou você errou, mas vem cá, senta aqui, vamos conversar, vamos tentar resolver isso, porque eu preciso de você, você precisa de mim, então vamos conversar. Essa capacidade, ela também é muito importante. É tão importante que aí, já emendando com o que eu falei agora há pouco, eu não sei o quanto vocês estão atentos às notícias, mas eu não sei se vocês viram, na verdade, hoje é quarta-feira, ontem que a gente começou a receber aí essa matéria-prima. Acho que vocês viram que as produções, né, as duas instituições que produzem vacina no Brasil, que é o Butantan e a Fiocruz, no Rio de Janeiro, estavam paradas, né? As fábricas não estavam funcionando porque faltava matéria-prima para fazer a vacina. Pergunta: quem é que fornece a matéria-prima para fazer a vacina no Brasil? Que país? A China. A China. A China que fornece a matéria-prima para as duas vacinas que são produzidas aqui e as duas que a gente tem disponível para vacinar a população. O que a gente andou fazendo ultimamente, né? A gente, quando eu digo assim, aí agora eu estou falando de governo, né? Que são as pessoas que estão no poder neste momento. O governo brasileiro andou se desentendendo, para falar de um jeito mais gentil, com o governo chinês, porque fez algumas falas, atacou, né? A China fez algumas acusações, coisas do tipo: o vírus foi criado na China e a China difundiu o vírus de propósito, né? Existem estudos que mostram que não tem, essa ideia não é possível de ser sustentada pelas características do vírus, né? Então, quem estuda, né, realmente a vírus pelo mundo já conseguiu identificar ali que aquilo ali realmente deve ter vindo de uma outra espécie para a gente e o vírus se adaptou para o ser humano. Mas, enfim, tem gente no governo brasileiro que ainda faz esse tipo de acusação, entre outras coisas que não vale nem a pena repetir aqui. Eu não sei o quanto vocês estão acompanhando. Se vocês não estão acompanhando, recomendo que acompanhem, né? Porque vai que me aparece isso lá na redação do Cotuca, né? Aí, gente, o que a China fez quando ficou sabendo das falas que estavam sendo feitas sobre o país aqui no Brasil? A China falou assim: então, né? Vocês estão precisando de um produto que eu vendo para vocês, não é verdade? Para fazer vacina e para aplicar na população de vocês. Poxa, que pena, né? Eu não vou conseguir mandar para você agora. O que a China fez? A China não deixou a matéria-prima vir para o Brasil. Então, assim, aí até um bom exemplo para a gente entender. A gente está falando que substituiu o exército, o poder militar, né? Então, veja, a China precisou mandar o exército dela para cá?
para poder tirar satisfação de todos os ataques que estavam sendo feitos ao país? Não, Não. não precisou. Ela usou o quê? Ela usou como uma maneira aí de castigar mesmo, né, gente? Vamos pensar? A China ficou pé da vida com o que falaram deles. Tá bom, então vocês estão falando mal de mim? Eu não vou mandar a matéria-prima que vocês estão precisando. É isso. E aí a gente ficou aqui sem produzir vacina, atrasando a vacinação, deixando as pessoas com mais vulneráveis a ficar doente, por conta de um desentendimento entre os países. Então, às vezes, esse tipo de atitude é tão prejudicial quanto se caísse uma bomba na nossa cabeça. Porque, de certa forma, eles estão interferindo em outros setores importantes da sociedade. Então, esse tipo de coisa, de sanção econômica, beleza, você está tretando comigo, então eu não vou mais vender para você. Se vira, arruma outra pessoa que venda. Então, esse tipo de coisa é muito comum nas relações entre os países, muito mesmo, né? Por exemplo, os países árabes, que são grandes produtores de petróleo, ali também, galera, se alguém começa a tretar com eles, eles falam, que legal, vamos subir o preço do petróleo. Como todo mundo depende de petróleo, subir o preço do petróleo significa subir o preço de tudo, né? E aí gera um problemão econômico para os países. Então, gente, só para vocês entenderem, existem outros mecanismos, né? Então, saber ter um bom diálogo para evitar esse tipo de problema, saber conversar para resolver desentendimentos entre as nações, ela ajuda a evitar que as relações se baseiem na ideia, principalmente da economia, de afetar economicamente. Então, eu não vou vender, eu não vou fornecer, eu não vou mais comprar aquilo que você vende para mim. Então, são jeitos de se relacionar, sem precisar, né, de exército, de força militar, de arma, de bomba. É um novo jeito que o mundo se organiza. Tudo bem? Vocês conseguiram entender isso? Sim. Sim. Beleza. Então, vamos para a última questão. D. O Brasil se enquadraria em qual dos 4 tipos de atores internacionais do sistema bipolar citados no texto? Explique sua resposta. Então, eu vou voltar aqui à parte do texto que mostra os atores. Não sei se vocês lembram. Semana passada a gente falou, são 4 atores. Os polos, que são Estados Unidos e União Soviética, os blocos militares, OTAN e Pacto de Varsóvia, a ONU e os países não alinhados. Desses 4, onde é que o Brasil se encaixa? Acho que nos países não alinhados. Por quê? Então, eu pesquisei também, apareceu em países não alinhados, pelo fato dele ser formado por economias periféricas. E depois eu pesquisei mais e vi também que a Índia e a Argentina também são considerados países não alinhados pelo mesmo motivo que o Brasil. Tá. Ana Beatriz tinha levantado a mão. Você quer falar ainda? Errado, foi mal. Tá bom. A Giovana, acho que tinha levantado a mão. Eu vou falar, não sei se estou falando besteira, mas eu coloquei assim, que o Brasil ele se enquadraria no político diplomático, porque no Brasil não enquadra nos tipos de fatores internacionais do sistema bipolar, eu acho. Já o político diplomático que funciona em torno do negócio. Tá, eu entendi, Giovana. Vamos lá, Júlia, você até citou aí outros países, né, que estariam em condição similar à do Brasil. O que acontece? Se a gente for pensar no contexto do texto, como ele elenca, o texto elenca os autores, e a gente conhecendo um pouco de história do Brasil em especial, a gente talvez chegasse numa outra resposta. E aí eu vou compartilhar com vocês o meu raciocínio. Bom, ele não vai ser aí os polos, certo? O Brasil não
é polo de nada. Então, o primeiro a gente pode jogar fora. O Brasil não participa de nenhum dos acordos militares, não participa da OTAN, não participa do Pacto de Varsóvia. Então, também não entramos aí. A ONU. O Brasil é país signatário da ONU. Ser signatário, já vou explicar, é país que faz parte, né? Então, o Brasil é um país que participa da ONU, que faz parte da ONU, tá? E países não alinhados, como a Júlia trouxe aí, a ideia de países não comprometidos com nenhum bloco. Porém, contudo, entretanto, existem controvérsias. Por quê? Porque os Estados Unidos exerciam grandíssima influência no Brasil, com aquela ideia de evitar a chegada do comunismo aqui, certo? Porque a gente não pode esquecer o que era a Guerra Fria, né? Era um tentando provar para o outro que o seu lado era mais legal, vamos dizer assim, né? Um tentando provar que o capitalismo era melhor, enquanto o outro lado tentando provar que o socialismo era melhor. E tem um capítulo da história do Brasil que vocês, acredito eu, vocês vão estudar em breve, que é a ditadura militar, né? Que a gente viveu aí de 1964 até 1985. O que rolava? O que estava acontecendo? Antes do golpe, a gente tinha um presidente chamado João Goulart. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele também ficou conhecido como Jango. O João Goulart era um presidente que procurou, né, durante o período em que estava à frente do país, dar voz, né, para os movimentos sociais, como o movimento sindical, movimento estudantil, para as questões da terra, então os movimentos campesinos, né, gente que pedia reforma agrária. Ele foi dando espaço e voz para essas camadas da sociedade. E aí, o que rolou? Nesse período, né, quando isso estava acontecendo, e sabendo, né, até pensando um pouco na perspectiva da hegemonia, né, que a gente falou lá na questão da hegemonia da Europa, mas a gente pode transferir aqui para a questão da hegemonia dos Estados Unidos. Quando lá, né, os Estados Unidos substituem a Europa na questão hegemônica, existe uma preocupação dele exercer domínio sobre os demais países da América. Então, os Estados Unidos prestavam muita atenção no que acontecia aqui no Brasil. Quando ele viu que tinha esse presidente com essas ideias, e aí a cerejinha do bolo foi quando o João Goulart viajou para a China. O presidente do Brasil foi até a China para conhecer, para estabelecer alguns negócios, enfim, para estreitar os laços e criar uma relação ali diplomática entre os dois países. Isso foi visto com muito maus olhos. E aí, naquele momento, existia aí o medo de que o Brasil se tornasse um país comunista, né, socialista. Lembrando que a China era socialista e estava apoiando a União Soviética. Durante essa viagem foi articulado aqui dentro o golpe de Estado que derrubou o João Goulart da presidência. Quem foi que ajudou o exército brasileiro, as forças militares, para que isso acontecesse? Foi o governo dos Estados Unidos. Então, anos depois, né, que terminou a ditadura e os arquivos foram abertos, existem documentos vindos direto da Casa Branca, dando instrução do que os militares deveriam fazer nesse período para impedir que a União Soviética tivesse alguma influência no nosso território. Então, de certa forma, a gente acaba, mesmo que não tenha sido escancarado, que tenha sido meio escondido, principalmente durante aí, o período dos anos da ditadura, a gente estava alinhado às ideias dos Estados Unidos. A mesma coisa aconteceu na Argentina, né? Porque a ditadura argentina também foi uma ditadura financiada pelos Estados Unidos. Não posso falar da Índia, né? Aí eu já não tenho essa informação, mas aqui na América Latina foi exercido diretamente essa influência. Então, assim, fazendo essa leitura,
eu entendo que a mais adequada seria a questão do Brasil estar na ONU, porque, como eu disse, a ONU é esse ator internacional que vocês estão vendo aí a partir das pesquisas de vocês, né, que tinha um papel ali, ele tinha uma intencionalidade quando a ONU foi criada, e dentro desses 4 atores que o texto lista, talvez o Brasil se encaixasse mais nessa questão de fazer parte da ONU, porque ele tinha relações com os Estados Unidos, e relações, assim, bem importantes, assim, que influenciaram totalmente os rumos que o país tomou. Tá certo? Tudo bem, gente? A Júlia Reis que trouxe a resposta. Você conseguiu entender meu raciocínio aqui? Sim, obrigada. Então, tá bom, gente. Então, a questão D é mais adequada que vocês coloquem a resposta como sendo a ONU, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida sobre essas questões? Não? Tá tudo bem? Então, se não há mais dúvidas, eu vou passar aqui para o texto da China, para a gente continuar de onde a gente parou. Vamos lá. Opa. Bom, eu anotei aqui, gente, que nós tínhamos falado da distribuição da população pelo território chinês, e cheguei a começar a falar das desigualdades econômicas. Vocês lembram? Acho que não, professora. Que estava falando das zonas econômicas especiais, a gente começou a falar disso? Ah, sim. Tipo, Sim, né? os estados lá tinha 40%, parece, da economia da China. Isso. Até, eu acho que eu cheguei a mostrar esse mapa, né? Que eu mostrei para vocês a questão dos portos, onde estão as zonas econômicas, né? Que estão todas aí na parte litorânea, pensando, né? Que o comércio, a grande parte do comércio chinês, ele é realizado via marítimo, né? Então, a estrutura dos portos é bem estabelecida. E até acho que eu mostrei aqui também, né, as setinhas azuis que indicavam para a gente onde é que o investimento estrangeiro estava se localizando no território chinês, né? Porque durante esse período aí, né, da criação das zonas econômicas especiais, é o momento também que a China começa a receber investimento de outros países, né? Então, esse mapinha aqui, que eu prometo que vai estar melhor visível para vocês, no texto que eu vou pôr no Google Sala de Aula, mostra para a gente para onde por onde o dinheiro estava entrando, né? Bom, com tudo isso, né, a gente, de novo, a gente não pode perder de vista que nós estamos falando de um país socialista, né, de qualquer forma. E aí que sempre vai gerar os problemas, porque a gente começa a ver um dinamismo econômico dentro da China, que é um dinamismo que a gente geralmente observa em países cujo sistema econômico é o capitalismo, né? Então, muitas das relações construídas na economia chinesa são relações que são muito mais comuns a gente observar em países capitalistas, tá? Então, vamos lá, ó. Então, a consequência dessas políticas, né, de abrir para o capital estrangeiro e de concentrar determinadas produções em alguns lugares, né, foi realmente aumentar a diferença, né, regional entre o país. Então, assim, a parte que está mais próxima do litoral acaba sendo a parte mais rica da China, enquanto as partes que estão mais distantes, elas acabam sendo um pouco mais frágeis nesse sentido.
E essa questão da internacionalização da economia, o que é isso? Internacionalizar, gente. Internacional é que é de outro país, né? Então, internacionalização da economia é esse processo de receber investimento de outros países, tá? E aí, o que acontece? As cidades que estão lá próximas do litoral, elas começam a ter uma integração maior com outros países, a se interagir mais nos processos econômicos globalizados do que as cidades que estão mais distantes. Né? Aí também, como consequência disso, que a gente vê os processos de migração. Então, os grandes deslocamentos populacionais dentro da China são justamente desse movimento de sair do interior do território chinês para tentar se estabelecer nas cidades mais próximas do litoral, que são as cidades onde estão concentradas as grandes indústrias, consequentemente, são cidades que precisam de mão de obra, ou seja, que vai ter emprego, e as pessoas conseguem ali, né, buscar uma melhora de vida dentro desse processo, né, já que a parte interiorizada da China acaba ficando prejudicada nessas relações econômicas. Então, as pessoas saem dessa parte mais pobre e vão em direção à mais rica para tentar melhorar de vida. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Sim, tudo bem, professora. Tá. Acho que a Júlia Rita quer falar alguma coisa. Não, ela perguntou se tinha alguma dúvida. Eu falei não. Ah, então tá bom. Vamos lá. Aqui. Esse processo, gente, e aqui é importante, gostaria que vocês, né, até tomassem nota aí no caderno de vocês. Esses grandes deslocamentos, né, esses fluxos migratórios da zona rural em direção à zona urbana, onde estavam as indústrias, elas geraram alguns problemas, como falta de moradia. Então, assim, essas cidades que estavam recebendo as pessoas, talvez não estivessem preparadas para receber todo mundo. Então, não tinha casa para todo mundo, né? Então, no primeiro momento, isso foi um problema. Aí começou a ter aqueles problemas de cidade grande que a gente está acostumado a ver. Grandes congestionamentos, então, muita gente circulando de carro. O aumento aí da produção de lixo, e o lixo na cidade é um problema, porque a gente também precisa de uma destinação adequada para ele. A questão dos transportes, transporte público, né? Transporte de pessoas em massa, assim, então, que é o transporte coletivo, né? Que é mais correto falar transporte coletivo do que transporte público, né? Transporte coletivo. Então, assim, os problemas que a gente observa em grandes cidades, em grandes centros urbanos, começaram a acontecer nessas cidades que se tornaram pontos de atração no território chinês, tá? Então, esse processo de observar isso que aconteceu nas cidades, associado ao processo de sair da zona rural em direção às cidades, ficou conhecido dentro da China como desruralização. Olha a palavra, desruralização. Alguém consegue explicar o termo para mim? Repete de novo, Dana. Que eu vou até marcar, ver se fica azulzinho aqui para vocês verem. Essa palavra aqui, ó. Desruralização. Vocês conseguem, pela palavra, explicar o que é isso? As pessoas saindo, uma grande quantidade de pessoas saindo da zona rural para ir para cidade grande, essas coisas? Manuela, pode falar. Dona, eu acho que é tipo assim, transformar um local que era rural em zona urbana. Eu não sei se tá certo. Vamos pegar as duas falas, então. A gente imaginar isso que você trouxe, Manuela, pensando só na palavra, é meio que isso, né? Desruralizar é como se fosse deixar de ser rural, certo? Deixar de ser rural. E associada ao movimento da migração, né? Ou seja, as pessoas que estavam na zona rural foram para a zona urbana. Então, meio que quem deixou de ser rural foram essas pessoas, né?
Como consequência, como eu disse, não cabe, as cidades acabam não comportando todo mundo. Então, também tem o crescimento das cidades. Então, pode ter, sim, essa invasão de zona rural, né, de zonas que antes eram somente zonas rurais, passaram também por esse processo de urbanização, para caber todas essas pessoas devido ao crescimento das cidades. Então, desruralização, sim, é deixar de ser rural e essa marca das pessoas saindo da zona rural em direção às zonas urbanas da China. Tudo bem? Gente, até aqui, alguma dúvida? Não, Dona, pode continuar. Beleza, então, ó, rapidão aqui, vou interromper a gravação e fazer a chamada para liberar vocês, beleza? Só um minutinho.